Eu quero, nesse momento, convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, o texto básico para a nossa meditação. No último domingo pela manhã, portanto, retrasado, não foi domingo passado, no passado tivemos aqui apenas a escola bíblica dominical. Eu estive tratando com a igreja sobre a doutrina da salvação, e vamos estar dando continuidade, hoje desenvolvendo o seguinte tema: o Espírito Santo e a salvação. Qual é o papel do Espírito Santo na salvação? Então, que Deus possa estar abençoando a sua palavra ao nosso coração. A palavra de Deus já é abençoada, né? Mas eu estou falando no sentido de que a palavra do Senhor possa se confirmar de fato, segundo todo o propósito e a boa vontade do Senhor. Aqui Jesus falando sobre o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vamos todos em uma só voz? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amados, a nossa proposta, ela vem como um incentivo a estarmos compreendendo mais e mais a respeito do ministério do Espírito Santo de Deus. Eu entendo que uma vez, como igreja, nós temos clareza do papel, da obra e do ministério do Espírito Santo, as nossas decisões, elas serão mais coerentes, digamos assim, mais de acordo com aquilo que a própria palavra de Deus nos propõe. Ainda há pouco, na escola bíblica dominical, eu estava enfatizando isso. Às vezes, as igrejas, elas estão tentando inventar a pólvora, tentando, criar a roda, algum tipo de movimento para ganhar o mundo, mas não na dependência do Espírito. A grande verdade é que muitas vezes a igreja, no sentido geral, ela está confiando muito mais na força do seu braço. E se esquecendo do que o Espírito Santo já tem feito até o momento. Não sei se você já percebeu isso. Tem gente que olha para trás e acha que nada aconteceu da parte do Senhor. Está acontecendo agora. Hoje é o tempo. Hoje Deus está agindo. Mas essa conclusão, ele não parte, do fundamento da ação de Deus, mas parte do fundamento da ação dele. Porque eu faço, acontece. Porque eu faço, aí então, vidas conhecem a Jesus e se transformam. Amados, não existe nada mais errado do que uma conclusão como essa. Antes mesmo de eu estar aqui, antes mesmo de eu vir ao mundo, antes mesmo do meu nascimento, o Senhor já estava agindo, trabalhando nos corações. E a igreja chegou até esse momento, eu estou falando da igreja no sentido geral, até esse tempo, tão somente pela graça dele. Porque é ele quem edifica a sua igreja, é ele quem expande, na verdade, o seu reino, é ele quem usa o seu povo. E quando nós pensamos na doutrina do Espírito Santo, eu penso que se faz necessário entendermos que na doutrina da salvação tem tudo a ver. Não são coisas distantes. Não são coisas separadas. A salvação de nossas almas, sabemos disso, é uma obra de Deus. É Deus realmente indo ao encontro do pecador para alcançar o pecador com a sua própria graça. Então, uma obra de Deus que demonstra toda a sua sabedoria e misericórdia. Quando o papel do homem está muito à frente disso, algo está errado.
conversando com o pastor Celso e mencionando ali também na escola bíblica dominical a respeito de um livro que eu estava lendo. Um certo capelão na Inglaterra usava como estratégia para ganhar os soldados o uso de palavrões, piadas indecentes e ainda bebendo cerveja com os não crentes. Mas quem é que pediu isso? Quem é que mandou isso? Qual é o fundamento bíblico para uma atitude como essa? Amados, a operação da graça de Deus no coração dos homens é obra de Deus. Por isso está escrito que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por outro lado, isso para nós deve ser um alento. Por quê? Porque o crente não precisa ser chato com ninguém. Tentando mudar o coração das pessoas, tentando, convencer as pessoas. O homem não consegue fazer isso. É obra dele, é obra de Deus. Algo que nós precisamos realmente entender à luz das Escrituras é que Deus conhece perfeitamente todas as nossas necessidades espirituais. E assim, através de seu Filho Jesus, providenciou tudo que diz respeito à nossa redenção. O que o mundo necessita nos dias de hoje já foi resolvido. Aquilo que a sociedade hoje precisa conhecer da parte do Senhor, já foi demonstrado, já foi revelado, e revelado através do Filho. Nessa obra divina, portanto, há toda uma riqueza, beleza e perfeição que só podem ser reconhecidas e entendidas com o discernimento espiritual. Muitas vezes, quando estou evangelizando alguém e chego exatamente nesse tópico da cruz de Cristo, enfatizando que ele morreu na cruz do Calvário, é muito comum pessoas me questionarem, mas por que ele teve que morrer? Deus não é poderoso? Eu imagino as pessoas raciocinando o seguinte: Deus não poderia salvar as pessoas num estalar de dedos? Deus não poderia salvar as pessoas com um piscar de olhos? Deus não poderia salvar as pessoas com a sua voz, com a sua palavra, uma palavra de bênção para salvar a humanidade? Abracadabra e todo mundo é salvo? Até Deus é poderoso para isso. Mas onde está a sabedoria nisso? Há poder nisso. Mas onde está a sabedoria nisso? Quando nós meditamos no Evangelho de Cristo, o que nós vemos ali é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria só pode ser realmente reconhecida e entendida com o discernimento espiritual. E é aí que entra a importância do Espírito Santo. O seu papel. O seu mover em nossos corações, em nossos pensamentos, iluminando o quê? Toda a nossa percepção com a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu, muitas vezes, já fui testemunha disso, de pessoas durante anos participando dos cultos de uma igreja. Domingo de manhã, domingo à noite. Mas chega um momento, sabe? Parece que tudo se abre para ela. Parece que o céu se abre, ela começa a compreender o chamado do Evangelho e a sua vida muda radicalmente. Eu mesmo conheci um jovem, hoje ele é médico, está morando ali em Florianópolis, e foi praticamente criado no lar evangélico, mas sempre com uma relutância de realmente entregar sua vida a Jesus. E esses dias lá no Facebook, só publicação, ele com seu violãozinho e louvando a Deus. Gente, aí eu tive que entrar no perfil dele, aí ele fez uma publicação recente: mano, Jesus salva de verdade. Falei, olha, o camarada ouvindo essa mensagem praticamente o que? A vida toda. E nada acontecia.
Mas na sabedoria de Deus, no tempo de Deus, com o trabalhar de Deus, de repente o céu se abre para ela e ela compreende a graça do Evangelho. E o que eu tenho visto ali nesse rapaz é o quê? É toda uma alegria, todo um contentamento, é toda uma satisfação. Não vem do homem. É obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, tendo em vista que a salvação de nossas almas é uma obra de Deus, logo, ninguém pode converter ninguém. Graças a Deus aqui eu não passei por essa experiência. Mas quantas vezes? Pastor, meu filho precisa conhecer Jesus, mas a pessoa faz um pedido como se eu fosse a resposta para a vida do filho dessa pessoa. Como se eu pudesse mudar a vida desse menino, desse garoto. Não dá. É Ele quem convence. É o Espírito Santo quem confirma a mensagem da cruz no coração dos pecadores. Logo, ninguém pode converter ninguém. Ninguém pode mudar o coração das pessoas no íntimo. Essa graça só é possível pela ação do Espírito Santo, que, de acordo com o texto de nossa meditação, João 16:8, é quem convence o mundo. Vamos entender isso. Não é apenas um grupo de pessoas, é o mundo. Quer índios, quer chineses, quer ciganos, quer pobres, quer ricos, quer jovens, quer adultos, quer crianças. Tudo é obra do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo do porquê não precisamos tentar inventar a pólvora. Tem gente que está trabalhando a vida toda, né? Achar uma fórmula para que as coisas aconteçam. Queridos, as coisas do Senhor acontecem é na dependência do Espírito. O problema é que as pessoas não querem depender dele. Por quê? Porque exige santificação, exige o quê? Retidão, exige o quê? Oração, exige o quê? Comprometimento com o Senhor. Quando a pessoa não quer depender de Deus, ela quer depender dos recursos da terra, dos recursos dos homens. Mas é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Rapaz, eu fico cada dia mais apaixonado pelo irmão Nelson. Não tem jeito. Tá vendo aquele camaradinho ali, de cabelos brancos, de óculos? Né? Cada vez fico mais apaixonado. Mais uma vez, na nossa escola bíblica dominical, enfatizando, pintar a igreja de preto, colocar fumacinha. Não é isso que vai mudar o coração das pessoas. Não é isso que vai mudar o coração de nossa juventude. Não é isso que vai mudar o coração dos nossos adolescentes. É o Espírito Santo agindo no coração deles. Está escrito que é Ele quem convence o mundo. Gente, é o mundo, é todos. Mas tem muita gente aí, irmã Daniele, pensando assim, não, os coroas é o Espírito Santo, sabe? Mas os jovens, adolescentes, é o auê, é luzinha, pisca-pisca, fumacinha, parede preta. Meu filho, aprenda da palavra, aprenda do Evangelho, aprenda a respeito do poder do Espírito Santo de Deus, é Ele quem faz. Portanto, há um convencimento que não é meramente intelectual. Há um convencimento que, além de mudar a mente, muda também a vida e o coração. O convencimento do Espírito Santo, portanto, muda o pensar, muda o sentir e muda o agir do pecador, fazendo com que tudo esteja sujeito a Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, ainda Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará. Você sabe o que é uma igreja realmente bíblica? Você sabe o que é realmente uma igreja avivada? Você sabe o que é uma igreja realmente cheia do Espírito? É uma igreja que fala de Cristo. É uma igreja que glorifica a Cristo Jesus. Até o próprio Espírito Santo glorifica a Cristo Jesus. No dia de hoje, há muitas igrejas falando sobre carro 0 km, né, mansões.
iates, não é? Há certos comerciais que a gente já viu pelo menos no passado, Deus tem uma bênção para você, a gente vê lá o comercial, iate, mansões, né? Como se isso fosse a obra do Evangelho. A obra do Evangelho é a cruz. A obra do Evangelho é a mensagem de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, de fato, queridos, é Jesus Cristo quem nos salva através da cruz. Mas quem é que pode compreender essa mensagem, se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Antes mesmo da minha conversão, muitas vezes, eu via na casa de alguém, ou quando ia visitar a igreja católica, eu via ali também, né, uma cruz. Eu mesmo, quando garoto, usei uma corrente, né, com um crucifixo, mas aquilo não significava nada para a minha vida. Era só algo material. Era só algo físico. Não tinha qualquer tipo de influência espiritual, porque realmente não tem. Mas quando nós consideramos o Cristo real, o Cristo verdadeiro, a sua cruz, a cruz que nos é anunciada pelas Escrituras Sagradas, isso transforma a nossa vida. O Espírito Santo realmente nos alcança nos íntimos, nos convencendo. Nos alcança no íntimo, iluminando o nosso entendimento. Nos alcançando no íntimo, nos dando assim todo tipo de discernimento espiritual. E assim o Espírito Santo exalta a obra do Calvário, ajudando-nos a compreender que é na obra de Jesus que o problema do pecado é tratado e resolvido. O pecado toma conta do coração dos homens? Tem tomado conta de nossa sociedade? Tem. O mundo jaz o maligno. E qual é a resposta para a nossa geração? É a mensagem da cruz. O Espírito Santo, ele é especialista nesse armamento. O irmão Márcio, no quartel, né, eu trabalhei com HK e umas pistolinhas, né, uma pistola lá. Tá? Já não lembro nem mais nada dos nomes direito. Mas eram os dois armamentos que eu sabia mexer, tranquilo. Rapidinho, se me colocasse outro, não conseguia manusear nada. Não tente colocar na mão do Espírito Santo um outro tipo de armamento, porque ele não sabe usar. Me perdoe colocar assim, tá, irmãos? É uma figura que eu estou usando aqui. O armamento que o Espírito Santo usa para transformar vidas é a mensagem da cruz, é o Evangelho de Jesus. Se colocar outra coisa, ele não vai usar. Ele nem quer usar. Então, quando o Espírito Santo age nessa direção, passamos a reconhecer a sabedoria e a graça de Deus no Evangelho de Jesus. Por que eu estou enfatizando isso? Há muita gente que já não se encanta mais com a mensagem da cruz. Eu já disse aqui numa outra ocasião, que inclusive eu ouvi um pastor dizendo, que a igreja deste século não deveria estar pregando mais sobre a mensagem da cruz. Eu tive que me aproximar dele após a sua mensagem e perguntar, então vamos pregar sobre o quê? Sobre o Cristo vivo. Tá bom, eu vou pregar sobre o Cristo vivo. Mas não é mais bonito, não é mais poderoso, não é um milagre maior? Um Cristo vivo que já passou pela morte? Alguém que já morreu e ressuscitou? Quanta gente viva por aí nos dias de hoje, mas que não faz diferença nenhuma. Agora, o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Antes da ressurreição, Ele passou o quê? Pela cruz. E aí está toda a beleza, toda a majestade, toda a sabedoria, toda a grandeza de Deus. É interessante notarmos, queridos, que nos dias de hoje, muitos associam o trabalho do Espírito Santo com os dons espirituais. Principalmente nessa questão de falar línguas estranhas, né? Falou no Espírito Santo, dons espirituais, profecias, milagres, e principalmente falar em línguas estranhas. É interessante que às vezes a gente vai passando assim pelas ruas e vê lá uma igreja, né?
Igreja pentecostal. Tem muita igreja que se orgulha, né? Nós somos do Pentecostes. Nós somos pentecostais. Nós somos crentes pentecostais. Gente, não é problema nenhum ser pentecostal. Mas qual foi o orgulho, no bom sentido, a alegria, o privilégio, o prazer do apóstolo Paulo? Foi a mensagem da cruz. Foi algo relacionado ao Cristo que? Crucificado. Crucificado. Eu vou ser sincero com vocês. Eu vejo isso como algo realmente lamentável, triste. Quando nós visitamos aí certas igrejinhas, aí, perdoe essa colocação, não é desdém, não. E você chega ali, é todo culto, revelação, 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 e nada do ensino da palavra de Deus. E está escrito que o meu povo erra por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento o quê? Da palavra. Está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é a palavra de Deus. Eu sei que Deus é sobrenatural. Eu sei que Deus ele pode dar uma resposta, assim, sabe? Como que um mistério para a gente. Essas coisas eu sei que acontecem também. Mas nós não devemos viver disso. Nós não devemos depender disso. O grande sobrenatural que devemos conhecer é o nosso coração transformado. É Deus tirando de nós o coração de pedra e nos dando um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes se enfatiza tanto, né, a respeito dos dons espirituais, mas há pouca ênfase e até mesmo pouco entendimento do Espírito Santo na obra da salvação. Olha só como chega o nível do erro, a ponto de dizer o seguinte, que receber a Cristo é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra. Ou seja, você pode receber a Cristo, mas você não vai receber o Espírito Santo. Muita gente enfatiza isso, que são experiências distintas, experiências separadas. A confusão está no quê? É falta de entendimento do que significa a plenitude do Espírito. Né? Porque o crente ele pode experimentar da plenitude do Espírito Santo, ele pode se encher mais do Espírito Santo de Deus. Mas uma vez que o crente recebe a Jesus, ele recebe também o quê? O Espírito Santo de Deus. Abra aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, os versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em quem, queridos? Em Cristo Jesus, e tendo nele também crido, olha só, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando eu criei, eu recebi o quê? O selo do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Quando você creu, está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito. É a palavra de Deus que diz isso. Se você crê em Cristo, você ouve do Evangelho e crê em Cristo, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas é claro, não entristeçais o Espírito. É claro. Não andeis na carne. Vamos nos encher o quê? Do Espírito. Vamos buscar cada vez mais o quê? Da plenitude do Espírito Santo em nosso viver. Já conhecemos perfeitamente essa ilustração. 2 cachorros, né? O mais alimentado é o que vence. Que se for melhor alimentado, é o que vai vencer o outro. Não é isso?
Existe uma luta entre a carne e o espírito, então nós devemos alimentar mais o espírito do que a carne. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. É assistindo certos tipos de programas carnais que estaremos alimentando o nosso espírito? É ouvindo esse funkzinho barato dos dias de hoje aí, né, cheio de carnalidade, que nós vamos alimentar o nosso espírito? Né? Nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra. Nós vamos alimentar o nosso espírito orando. Nós vamos alimentar o nosso espírito nos santificando e nos consagrando ao Senhor. Então faz parte, certamente, mas nós não devemos inverter as coisas. Essa deve ser a nossa compreensão. O selo do Espírito Santo está relacionado aí, está relacionada, né? O selo está relacionado à nossa salvação. É preciso estar selado com o Espírito Santo para que Deus nos receba na glória dos céus. A propósito, é o Espírito Santo quem nos ajuda em nossa jornada até chegarmos à nossa Canaã celestial. Eu não vou chegar lá só na minha força, só confiando, né, nos meus braços, na minha sabedoria, no meu entendimento. É preciso dependência do Espírito. Com o Espírito Santo em nós, não erraremos o caminho. Vamos ler o que está escrito exatamente no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Palavras do Senhor Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo já veio, irmãos? Já veio. Já foi derramado sobre toda a terra. Hoje, qualquer um que receber a Cristo vai desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele já veio. Então, ele nos guia hoje em toda a verdade. Porque não fala, eu estou aqui, sabe, parafraseando do meu jeito aqui, porque ele não fala de si mesmo, mas ele diz tudo o que já tem ouvido e tem nos anunciado o que há de vir. O Espírito Santo nos conduz na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Sabemos que há falsos profetas, sabemos que há tantos ensinamentos errôneos, sabemos que há tantas ideologias perversas. A coisa que, né, a gente vê o diabo trabalhando nos dias de hoje é normalizar, né, se tornar normal essa questão de atitudes, né, homoafetivas, homossexuais. A gente vê isso de uma forma muito clara. Mas nós conhecemos a verdade do Evangelho pela ação do Espírito Santo de Deus, nos dando compreensão. O mundo fala, nós temos que amar, nós temos que amar. Mas quando o mundo fala nós temos que amar, é amar a seu modo, a seu jeito. Nós temos que amar, sim, mas nós temos que amar ao modo de Jesus. Amar como Cristo nos amou. Devemos amar uns aos outros como Cristo Jesus nos amou. A minha referência de amor não é atriz lá da Rede Globo, não é ator da Rede Globo. Não é cantor fulano de tal, porque faz sucesso. A minha referência de amor é Jesus. A referência de amor para a igreja do Senhor é Jesus. Então esse Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Para quê, irmãos? Para não errarmos o caminho. Há muitos caminhos aí que parecem ser bons, legítimos, até mesmo agradável. Mas são caminhos errados, perversos. Caminhos que estarão destruindo a nossa alma, que estarão destruindo a nossa vida. Caminhos que estarão nos separando do Senhor. Então, enfatizamos ainda que é com o Espírito Santo de Deus que aprendemos a reconhecer a beleza, a riqueza, a perfeição e a glória do Evangelho de Cristo. Ah, chegou na igreja. Chegou na igreja. A igreja o culto hoje foi assim, xoxo.
fraquinho, não teve muita participação especial. Irmãos, a beleza de um culto está na presença de Jesus. Independentemente se tem coral, se tem instrumento musical, se tem piano, se tem violão, se tem bateria, se Jesus não for o nosso encanto, se Jesus não faz com que os nossos olhos brilhem, não tem mais nada que vai resolver o problema do coração do homem. Não tem mais nada. É só uma sedução temporária, passageira, sabe? Mas aquilo não vai permanecer na vida dessa pessoa. Não vai perseverar nos caminhos do Senhor. Porque Cristo precisa ser a nossa atração. Então é com o Espírito Santo que conseguimos enxergar, de fato, o horror do pecado. E é com o Espírito Santo que entendemos que o nome de Jesus em tudo precisa ser glorificado. É com o Espírito Santo que conhecemos a verdade de Deus. E é com o Espírito Santo que somos selados para a redenção. Enfim, o Espírito Santo tem abundante participação em nossa salvação. Para concluirmos, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Se eu lesse os versículos seguintes, poderíamos aqui, sabe, explorar muita coisa importante das palavras do Senhor Jesus. Mas eu enfatizo apenas esse versículo aqui. O Espírito Santo realmente trabalha, falando conosco, nos convencendo, nos dando entendimento espiritual. E cada vez mais que eu me coloco em sujeição a toda a orientação do Espírito, deixa ele agir, deixa ele trabalhar, deixa ele conduzir a minha vida, mais eu vou compreender o grande tesouro do Evangelho de Cristo Jesus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor?